Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Shoftim. Moshe ensina mais mitzvot. Há mitzvot especiais para os líderes das nações. Os líderes devem sempre se lembrar de que são um exemplo para a nação inteira. Quem são os líderes da nação judaica? Eles incluem juízes, coanim, profetas, o rei. Todos estes carregam uma imensa responsabilidade. Moshe disse a Bnei Israel todas as leis que os líderes devem saber. A nomeação de juízes. Moshe explicou: em Jerusalém, vocês terão um grande Sanhedrin. Esta é a corte suprema da lei na terra. Quando vocês viajarem para Jerusalém, para Yom Tov, vocês poderão levar seus casos ao Sanhedrin. Além do Sanhedrin, Hashem quer que toda a cidade de Eretz Israel, tenha seu próprio Beit Din. Em uma cidade pequena é suficiente haver um Beit Din de 3 juízes. Embora 3 juízes não possam decidir casos de vida ou morte, eles podem resolver todas as questões referentes a dinheiro e propriedade. Uma cidade maior, onde haja pelo menos 120 judeus, deve ter um Beit Din de 23 membros. Este Beit Din tem o poder de emitir uma sentença de morte. Se os juízes de um Beit Din estiverem indecisos com relação a algum caso, eles viajarão até o Grande Sanhedrin. O Grande Sanhedrin era formado por 70 juízes e um Nassi, presidente, que os dirigia. O Sanhedrin se reunia diariamente em uma das salas do Beit Din, do Beit HaMikdash. Os juízes se sentavam em semicírculo. Desta forma, eles podiam ver uns aos outros e o Nassi podia ver todos eles. Quanto maior o juiz, mais perto do Nassi ele se sentava. Hoje, já que a corrente de Semirá foi quebrada, nós não temos mais a mitzvah de nomear um Sanhedrin. O que é Semirá? Semirá significa inclinação. Quando Moshe nomeou Yehoshua e os 70 Zequinim do Sanhedrin, ele colocou suas mãos sobre suas cabeças. Mais tarde, esses Zequinim designaram os líderes da geração seguinte. Embora eles não tenham colocado as mãos sobre as cabeças de seus sucessores, a nomeação destes continuou sendo chamada de Dar Semirá. A corrente de Semirá continuou desde os líderes de uma geração até a seguinte. Veja mais adiante quando que ela foi quebrada. Quando os romanos destruíram o segundo Beit HaMikdash, eles queriam arruinar a moral do povo judeu, mas eles sabiam que enquanto o Sanhedrin estivesse em funcionamento, a nação permaneceria espiritualmente forte. Assim, eles tentaram destruir o Sanhedrin. O Sanhedrin teve que se esconder, dar ou receber Semirá era punido com a morte. A Gemara nos conta sobre Abi Yehudá ben Bava. Ele arriscou sua vida e deu Semirá a 5 de seus alunos. Alguns soldados romanos os viram. Corram, gritou Abi Yehudá ben Bava aos seus alunos. Não iremos sem você, eles responderam. Vocês devem fugir, ele insistiu. Eu darei cobertura a vocês. Rabi Yehudá ben Bava resistiu aos soldados romanos até que seus alunos conseguiram escapar. Então os romanos perfuraram seu corpo com 300 lanças. Este foi o sacrifício de Rabi Yehudá por dar Semirá. Apesar do decreto romano, a Semirá continuou por mais 150 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. Depois disso, ela foi interrompida. Durante cada Shemone Esrei dos dias da semana, nós rezamos: por favor, traga nossos juízes de volta como antes. Nós pedimos a Hashem que traga Mashiach e estabeleça um Sanhedrin que novamente dará Semirá. Além dos juízes, a Torá ordena que haja também Sotrim, guardas. Os Sotrim executam os decretos dos juízes. Moshe advertiu: nomeiem juízes capazes e honestos. Lembrem-se de que, para ser um verdadeiro juiz de Torá, o homem deve primeiramente obedecer a ele próprio as mitzvot. Uma história. Pratique o que você fala. Rabi Yonatan tinha uma árvore cujos galhos alcançavam o quintal de seu vizinho não judeu. Certo dia, 2 judeus foram até Rabi Yonatan.
Um deles reclamou que a árvore do outro se estendia até a sua propriedade. Eles pediram a Rabi Yonatan que resolvesse a questão. Quando Rabi Yonatan escutou o caso, ele percebeu que também era culpado do mesmo ato. Por favor, voltem amanhã, ele lhes disse. O vizinho não-judeu de Rabi Yonatan ouviu sobre o caso. Ele disse: como pode Rabi Yonatan dizer a uma pessoa o que ela deve fazer, se ele mesmo não faz a coisa certa? Naquela noite, Rabi Yonatan chamou um trabalhador. Corte os galhos da minha árvore que estão sobre a propriedade de meu vizinho, ele instruiu. Na manhã seguinte, bem cedo, os dois homens retornaram para ouvir a decisão de Rabi Yonatan. Você deve cortar os galhos que estão invadindo a outra propriedade, ele disse ao dono da árvore. O vizinho não-judeu de Rabi Yonatan se aproximara para escutar como o Rabi decidiria este caso. Ao ouvir o veredicto, ele não pôde se conter e explodiu de raiva. E quanto a você, ele gritou, por que não coloca em prática aquilo que você fala? Como pode mandar alguém cortar os galhos se os galhos de sua própria árvore invadem meu quintal? Não invadem, não, respondeu Rabi. Verifique você mesmo. Quando o não-judeu fez isso, ele viu que Rabi Yonatan havia de fato cortado os galhos. Abençoado seja o Deus dos judeus, ele exclamou. Seus juízes fazem o mesmo que mandam os outros fazerem. Moshe adicionou novas mitzvot sobre idolatria. Moshe ensinou mitzvot adicionais a respeito de idolatria. A tarefa mais importante de um juiz é punir idólatras. Vocês não plantarão árvores no Beit HaMikdash ou na Azará, pátio. Árvores na área do Beit HaMikdash poderiam ser bonitas, no entanto é proibido plantá-las. Os Canaanim plantam Asherot, árvores sagradas perto de seus templos. Por isso Hashem proibiu vocês de plantarem árvores, mesmo que tenham boas intenções. Elas podem ser o primeiro passo em direção à idolatria. Vocês também não devem erguer uma matzevá para Hashem. Uma matzevá é uma pedra grande. Os Cananim usavam matzevot para honrar seus ídolos. Moshe continuou. Um judeu que serve a ídolos é levado diante do Beit Din para ser julgado. Se ele foi advertido a não servir ídolos e há duas testemunhas que viram-no cometer este pecado, ele é condenado à morte por sequilá, apedrejamento. Todo judeu deve obedecer ao grande Sanhedrin. Moshe explicou, o grande Sanhedrin em Jerusalém tem a palavra final sobre todos os assuntos. O que a maioria de seus juízes decidir, torna-se lei. Mesmo que vocês achem que eles estejam errados em sua decisão, vocês devem aceitá-la. Digamos que vocês levem diante dos juízes um pecado de carne que achem que não é kasher. Mas, se eles decidirem, a carne é kasher, não digam, como posso comer esta carne? Como? Estou convencido de que ela não é kasher. Você pode perguntar, não é possível que juízes cometam erros? Afinal, eles são apenas seres humanos. Embora você possa estar certo, a Torá ordena que sempre escutemos o Sanhedrin, mesmo Hashem concorde em aceitar suas decisões alárricas. Leia mais sobre isso na próxima história. Rabi Eliezer discute com o Sanhedrin. Rabi Eliezer ben Orquenus era um extraordinário Talmid Raham. Seu mestre o chamava de um poço de cimento que jamais perde uma gota. Ele se lembrava de tudo o que estudava. Certa vez surgiu um argumento entre os Rahamim acerca de um forno. Ele está tamé, impuro, os Rahamim decidiram. Não, está puro, argumentou Rabi Eliezer. Ele trouxe provas para sua opinião, mas os outros continuaram discordando. Deixe-me mostrar que até Hashem concorda comigo, disse Rabi Eliezer. Vem esta árvore de alfarroba no pátio? Se eu estiver certo que Hashem a faça mover sem amut. Rabi Eliezer de propósito apontou para a árvore de alfarroba para dar uma dica aos Rahamim. Assim como uma alfarrobeira produz frutos somente uma vez em 70 anos, também as palavras deles de Torá, seus frutos, não eram nem produtivas nem verdadeiras. Assim que Rabi Eliezer falou, a árvore se moveu sem amute para a frente. Vocês viram como está certo? Ele perguntou. Isto não prova de que você está certo.
Os Rahamim responderam: porque você é um tzadik tão grande, Hashem está realizando milagres para você. Isto não é verdade, insistiu Rabi Eliezer. Hashem fez isso para provar que estou certo. Eu repito, o forno está puro. Se vocês não acreditam em mim, que o riacho lá fora comece a fluir de trás para frente. Rabi Eliezer quis indicar aos outros o que a Torá deles, a Torá é comparada à água, estava indo na direção errada. O riacho, de fato, inverteu seu curso. Isto foi realmente um milagre. Mas os sábios se recusaram a ceder para Rabi Eliezer. Que as paredes do Beit HaMikdash caiam, Rabi Eliezer gritou. Ele estava indicando aos Rahamim que o Beit HaMidrash deles não merecia continuar de pé por causa de sua decisão errada. Quando as paredes começaram a desabar, Rabi Yehoshua lhes disse: como vocês, paredes, se atrevem a se intrometer em um argumento entre Rahamim? Voltem imediatamente para os seus lugares. As paredes agora tinham um problema. Elas não podiam mais cair por respeito a Rabi Yehoshua. Também elas não podiam ficar no lugar por respeito a Rabi Eliezer, então elas ficaram inclinadas. Quando Rabi Eliezer viu que todos os milagres não convenceram os Rahamim, ele gritou: que Hashem, ele próprio, prove que estou certo. Imediatamente uma voz celestial ressoou pelo Beit HaMidrash: Rabi Eliezer está certo. Rabi Yehoshua se levantou e disse: Hashem, o Senhor não ordenou em sua Torá que devemos sempre seguir a opinião da maioria do Sanhedrin? Não escutaremos a voz celestial. Com certeza o Senhor somente a enviou para nos testar. A Alahá seguiu de acordo com a maioria do Sanhedrin. Toda a comida assada nos fornos que Rabi Eliezer declarava puros foram queimadas para assegurar que ninguém seguiria sua opinião. Ainda assim, Rabi Eliezer continuou insistindo que estava certo. Havia o risco de alguns judeus segui-lo e desobedecerem ao Sanhedrin. Portanto, foi decidido colocar Rabi Eliezer em Herema. Isto quer dizer que ele fora expulso da comunidade. Ele tinha que cumprir as leis de luto, pois todos tinham que ficar a pelo menos 4 amot dele. Isto foi algo terrível para o grande erudito de Torá e tzadik, Rabi Eliezer, mas os juízes não tiveram escolha. Quem lhe dirá que ele está em Herema? Eles perguntaram. Eu lhe direi, Rabi Akiva, seu aluno, se ofereceu. Rabi Akiva vestiu suas roupas pretas como um sinal de luto. Ele colocou um turbante preto em sua cabeça e entrou na casa de Rabi Eliezer. Ele se sentou a uma distância de 4 amot de Rabi Eliezer. Qual o problema, Akiva? Rabi Eliezer perguntou. Por que você está agindo de forma tão estranha? Seus companheiros se separaram de você, respondeu Rabi Akiva. Rabi Eliezer entendeu. Ele havia sido colocado em Herema. Ele rasgou suas roupas, pois esta é a lei para quem foi posto em Herema, e tirou seus sapatos. Uma pessoa em Herema é como um enlutado que não pode usar sapatos de couro. Lágrimas rolaram dos olhos de Rabi Eliezer enquanto ele se sentava no chão. Embora ele fosse o maior sábio de sua época, ele aceitou o Herema. A partir de então, Rabi Eliezer foi evitado por seus alunos. Quando já era um homem idoso, Rabi Eliezer adoeceu. Rabi Akiva e outros Rahamim foram visitá-los. Eles se sentaram a uma distância de 4 amot dele. Por que vocês vieram? Rabi Eliezer lhes perguntou. Para estudar Torá, eles responderam. E vocês esperaram até agora? Rabi Eliezer comentou. Não tínhamos tempo, eles responderam. Rabi Eliezer então anunciou. Vocês não terão mortes naturais. Eu também? Perguntou Rabi Akiva. Sua morte será a mais dolorosa de todas, previu Rabi Eliezer. Você sabe quanta Torá eu podia ter lhe ensinado? A quantidade de Torá que aprendi de meus mestres era tão pequena que pode ser comparada à água que um cachorro bebe em um lago. Mas meus alunos aprenderam tão pouco comigo que isso me faz lembrar um pintor que cuidadosamente mergulha seu pincel numa lata de tinta e pega apenas uma gota de tinta no pincel.
Dirigindo-se a todos seus alunos, Rabi Eliezer explicou: Eu conheço 300 difíceis alahotes sobre um dos tipos de tsaraat. Mesmo assim, nenhum aluno jamais me fez uma única pergunta sobre o assunto. Também conheço 300 leis sobre como fazer pepinos crescerem por meio de magia, que o Sanhedrin tinha que saber para poder julgar alguém por prática de feitiçaria. Mas ninguém nunca me perguntou sobre elas. Somente uma vez, enquanto eu caminhava com Akiva, ele disse: Ensine-me algumas dessas leis. Naquela ocasião, pepinos apareceram no campo ao meu comando, para que eu pudesse explicar as coisas melhor para ele. Quando eu terminei, fiz os pepinos desaparecerem com uma só palavra. Os Rahamim começaram a discutir tópicos de Torá com ele. Eles perguntaram se um determinado objeto era tamê ou puro. Puro, ele respondeu, e morreu com esta palavra em seus lábios. Isto provou que ele levava uma vida santificada. Rabi Yehoshua se levantou e exclamou: O Herem está suspenso, o Herem está suspenso. Hoje, nós não temos mais um Sanhedrin. Como a mitzvah de obedecer ao Sanhedrin se aplica a nós? Devemos ouvir a orientação dos maiores líderes de Torá de nossa geração. Se ignorarmos suas palavras, desrespeitamos esta mitzvah. Um sábio da Torá que desobedece ao Sanhedrin. Moshe continuou ensinando sobre um sábio da Torá que não aceita a decisão do Sanhedrin. Digamos que os juízes do Sanhedrin decidiram que uma determinada comida é hametz e não pode ser ingerida em Pessar. Em seguida, chega um Talmid Raham e declara: Eu discordo. A comida não é hametz, ela é kasher para Pessar. Ele então instrui outros judeus a comê-la em Pessar. Neste caso, o sábio é um zaken manre. Ele merece a pena de morte. Um zaken manre só é condenado à morte se ele agir de forma contrária ao Sanhedrin no que diz respeito a determinadas mitzvot, não a todas elas. O Sanhedrin espera até o próximo Yom Tov, quando todos os judeus voltarão a Yerushalayim. O sábio que agir de forma contrária ao Sanhedrin é executado em público. Desta maneira, as pessoas veem quão terrível é o castigo de um zaken manre. Elas são cuidadosas em obedecer ao Sanhedrin. A mitzvah de nomear um rei. Nós podemos pensar que é suficiente ter o Sanhedrin para cuidar da nação judaica. Mas Moshe explicou: além do Sanhedrin, Hashem quer que vocês tenham um rei. O rei assegurará que o país funcione de acordo com a lei da Torá. Ele também liderará vocês em uma guerra. Um recém-escolhido é levado até uma fonte de água. Ali ele é ungido com azeite. Shemen Amishá. Bnei Israel devem respeitar e temer seu rei. Há várias leis sobre isso. Um judeu que desobedece a uma ordem do rei merece a pena capital. Quando as pessoas veem um rei judeu, elas devem recitar uma brahá. Abençoado é o Senhor, Hashem, nosso Deus, Rei do mundo, que compartilha sua honra com aqueles que o temem. Em uma guerra, o rei é o primeiro a pegar do que foi capturado do inimigo. Ele escolhe o que quiser. É proibido se sentar no trono do rei, cavalgar em seu cavalo ou usar qualquer um de seus pertences. Os reis que descendem de David são os únicos que têm permissão de se sentar na Azará, pátio do Beit HaMikdash. Todos os outros devem ficar de pé. O rei usa belas roupas e uma coroa. Ele se senta em um trono para que as pessoas o respeitem. Ele tem seu cabelo cortado todos os dias, a fim de ter uma aparência bonita. As pessoas são proibidas de olhar para o rei enquanto ele corta o cabelo, para que não percam o respeito por ele. Todo mundo, inclusive um navi, deve se curvar diante de um rei. No entanto, é uma mitzvah para o rei honrar os sábios da Torá. É dito sobre o rei Yehoshafat que quando um Talmid Raham entrava, ele se levantava e exclamava: Meu mestre Irebe. As mitzvot especiais do rei. Primeiro, ele não pode ter muitos cavalos. Na época dos reis judeus, o Egito era famoso pela criação de cavalos. Se um rei precisava de muitos cavalos, ele enviava alguns judeus para se estabelecerem no Egito e lhe mandar cavalos de lá.
Hashem disse: Eu não quero judeus viajando para o Egito para se estabelecer lá. O Egito é um país perverso e será uma má influência para Bnei Israel. Outra razão por que um rei judeu não deve ter um grande número de cavalos. Antigamente, o cavalo era muito importante para as guerras. Quanto mais cavalos tinha um rei, mais confiante ele ficava de que ganharia as guerras. Assim, todos os reis não-judeus lotavam seus estábulos de cavalos. Um rei judeu deve saber que é Hashem que lhe concede a vitória. Haja muitos ou poucos cavalos, o rei é, portanto, ordenado a não manter muitos cavalos em seus estábulos. Segundo, ele não pode acumular muito ouro e prata. Reis não-judeus enchiam. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!